Você já ouviu falar sobre a rosuvastatina? Neste vídeo eu vou te falar a bula completa, tudo o que você precisa saber sobre esse medicamento. Esse vídeo é muito importante, então eu já te peço o like aqui e vem pro vídeo. A rosuvastatina é uma medicação muito utilizada por muitos brasileiros e no mundo. É uma medicação hipolipemiante. É uma medicação utilizada para diminuir o colesterol e também evitar pessoas que vão desenvolver placas de colesterol ou até mesmo ela pode reduzir. Então eu vou te falar sobre a bula completa dessa medicação, qual que é o nome comercial mais comum que você pode encontrar, a dose, quem não pode utilizar, quais são as contraindicações, pessoas que podem utilizar, quais são as doses que são efetivas e muito mais. Então esse vídeo vai ser muito importante. Já vou começando a falar para você quais são os nomes comerciais mais comuns da rosuvastatina. Temos vários nomes comerciais muito consagrados. A rosuvastatina cáustica, ela pode ser encontrada como Rosukor, Tresor, Crestor, Rosuvas e muitos outros. Então a rosuvastatina, ela pode ter apresentações em comprimidos de algumas dosagens. Então vamos para as doses. Comprimidos de 5 mg, comprimidos de 10 mg e comprimidos de 20 mg. A dose dessa medicação geralmente inicia-se com 5 até 40 mg por dia. Essa dosagem vai depender de vários fatores, da idade do paciente, se o paciente é portador de insuficiência renal ou insuficiência hepática, essa medicação é metabolizada principalmente no fígado, e outras coisas que o médico vai titular e ver conforme o seu risco cardiovascular. A rosuvastatina é indicada para pacientes com dislipidemia, com colesterol elevado e de forma tanto adquirida e também de forma genética. Existem muitos indivíduos que têm a forma genética, são pacientes jovens e até mesmo crianças podem estar tomando a rosuvastatina. Condições como dislipidemia, ou seja, pessoas que têm o colesterol elevado do tipo LDL, triglicerídeos, podem precisar desta terapia. É a única terapia que reduz medicamentosamente o nível de colesterol, principalmente em pacientes que têm geneticamente modificado essa produção de colesterol, que é aumentada e pode levar a infartos precoces. É sabido e cientificamente provado que pacientes com dislipidemia familiar, dependendo da expressão do gene, podem evoluir com infartos muito cedos, eventos cardiovasculares também como derrames, tromboses nas pernas, principalmente por oclusões e doenças obstrutivas periféricas. Cuidar do seu colesterol é fundamental, principalmente nesses casos. O uso dessa medicação, ela não substitui a dieta e exercícios físicos, hábitos alimentares saudáveis. Ele é um adjuvante em todas as terapias para redução do seu colesterol. Como a rosuvastatina funciona no seu corpo? Ela é responsável por inibir uma enzima que faz a produção do colesterol, a HMG-CoA redutase. Essa enzima, ela produz o colesterol, principalmente no fígado, e a rosuvastatina, ela irá fazer a inibição dessa enzima, diminuindo seus níveis de colesterol. É importante que não é imediato, isso pode demorar 1 a 4 semanas. Então não adianta você iniciar o tratamento e já querer coletar o seu colesterol para saber se melhorou ou não. Muitas vezes, que eu falo aqui no canal, não é só o nível de colesterol que é importante, a qualidade e a agressividade do seu colesterol também. Por isso, existem até cardiologistas que são especialistas em dislipidemias, que podem fazer esse tratamento também para você. Agora, quais são as contraindicações do uso da medicação, da rosuvastatina? Uma contraindicação muito importante são as mulheres grávidas. Mulheres que estão gestantes não podem utilizar a medicação, é contraindicado. Uma precaução, que não é uma contraindicação absoluta, mas pode ser relativa, são os pacientes com insuficiência hepática grave.
Esse tipo de paciente, e principalmente também insuficiência renal, eles têm que diminuir a dose. Não podemos ultrapassar doses acima de 10 miligramas nos pacientes que têm insuficiência hepática ou insuficiência renal. Doses mais altas podem aumentar os níveis séricos dessa medicação, ou seja, os níveis no sangue, e causar efeitos colaterais, potencializar os efeitos colaterais que eu vou falar mais adiante. Outra precaução muito importante que devemos tomar cuidado é se o paciente utiliza algum medicamento que seja hepatotóxico ou metabolizado no fígado. Muitos desses medicamentos podem potencializar ou prejudicar o fígado. Por exemplo, ciclosporina, que é um medicamento utilizado nos pacientes com transplante cardíaco. Pacientes que estão fazendo uso de outros hipolipemiantes, como gemfibrozila, por exemplo, podem potencializar os efeitos deletérios ao fígado. E outros medicamentos, como cetoconazol e cimetidina. Esses medicamentos também tem que tomar cuidado no uso concomitante. Como você deve utilizar esse medicamento? Você já deve ter percebido que esse medicamento é utilizado uma vez ao dia. Então, os comprimidos são dados de uma vez ao dia. Agora, será que é bom tomar de manhã cedo, de tarde ou de noite? Convencionou-se a utilização do medicamento à noite, mas a rosuvastatina ela pode ser tomada em qualquer horário do dia. Tanto faz você tomar ela de manhã, de tarde ou de noite. Uma coisa importante, eles devem ser tomados com água, não precisa estar alimentado ou de jejum, não importa. Uma coisa que não deve ser feito, o comprimido não deve ser partido e nem macerado. Então isso fica muito difícil nos pacientes com sondagem, por exemplo, que precisam tomar medicamentos por sonda ou está tomando uma dose que queira dividi-la. Não faça isso. Agora, quais são os efeitos colaterais mais comuns que essa medicação pode trazer a você que está iniciando a medicação? Eu já te falo que muitas vezes os efeitos colaterais se dão no início do tratamento e devem ser ajustados pelo seu médico. Às vezes a dose tem que ser inicial menor para que chegamos àquela dose, às vezes de 20 a 40 miligramas, doses maiores, dependendo do risco cardiovascular do paciente e das condições que devemos limitar esse paciente em termos de colesterol. Qual será o nível que eu quero de colesterol desse paciente? Para isso, o tratamento pode causar alguns sintomas no início. As reações consideradas comuns que ocorrem em 1 a 10% dos pacientes são dor de cabeça. É uma reação que pode, no início do tratamento, começar esse sintoma no paciente que está em uso da rosuvastatina. Astenia, sabe o que é isso? É fraqueza. Isso pode acontecer também em cerca de 1 a 10% dos pacientes. Outro sintoma que pode acontecer, só que menos comum, como eu falei no vídeo da simvastatina, que eu vou deixar um card aqui para vocês, é que a simvastatina causa mais mialgia, dores nas pernas, nas panturrilhas, e a rosuvastatina ela tem menos esse efeito, mas pode acontecer também em cerca de 1 a 10% dos casos. No início do tratamento, até o paciente que toma de uso contínuo, esse efeito pode ocorrer e às vezes tem que ser avaliado se vai ter a suspensão da medicação ou não, ou a troca por um outro hipolipemiante. Outra condição que acontece é a prisão de ventre, ou seja, o intestino ficar constipado por alguns dias, você deixar de evacuar, ter constipação intestinal por alguns dias. Orientamos que você comece também, junto com a medicação, uma dieta rica em fibras para que esses efeitos sejam minimizados. Agora, outras reações são incomuns, menos de 1% dos pacientes podem ocorrer. Prurido, o que é isso? Coceira no corpo, podem ter relatos de epigastralgia, dores abdominais, aumento de flatulência, são condições incomuns que podem ocorrer, mas como todo medicamento e todo organismo pode ser diferente, isso pode ser evidenciado em alguns casos, mas nada muito grave. No caso de você esquecer a medicação, por exemplo, 1, 2 dias, o que você deve fazer? Será que você deve tomar a dose esquecida? O que é recomendado? Os fabricantes, os laboratórios, eles indicam que você não aumente a dose, ou seja, não tome a dose duplicada. Esqueceu? Tudo bem, como é uma medicação que ela pode ainda fazer efeito mesmo com a dose esquecida por algum tempo,
que você não tome a dose esquecida no outro dia. Ou seja, se você esqueceu de tomar ontem, você não precisa tomar hoje essa dose duplicada. Tome normalmente. Uma coisa que eu sempre falo aqui, para você deixar aqueles aplicativos para lembretes que vão te alertar na hora de tomar o medicamento. Eu espero que esse vídeo tenha sido muito instrutivo para você que está iniciando a rosuvastatina. É uma medicação fundamental para o tratamento de muitas pessoas e já se provou que medicamentos hipolipemiantes para quem já infartou, já tem placas de carótidas, tem endarterectomia, tem doenças periféricas, tem fatores de risco ou até mesmo a dislipidemia familiar, ela salva vidas. Então, essa é uma medicação muito importante que está no nosso arsenal da cardiologia para tratar você e aumentar a sua sobrevida, evitando infartos e diminuindo seu risco cardiovascular. Então, se você gostou desse conteúdo, já peço que você dê o like no vídeo, porque é um conteúdo que eu quero trazer informação de qualidade para você. E não suspenda a sua medicação sem antes falar com seu médico ou troque por um outro porque o vizinho ou farmacêutico indicou. Tome muito cuidado com isso e tenha sempre o seu médico como seu amigo para essas situações. Eu quero deixar um grande abraço a você. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência.